Olá, professores! De volta aqui então para a gente dar continuidade no nosso curso. Agora a gente vai falar de um assunto que ele é bem delicado, assim. Ele é um assunto que eu tenho até um certo cuidado para falar dele, porque tem algumas questões aqui importantes da gente ressaltar, que é a questão do foco, né? Do eu não consigo ter foco para me organizar, ou então eu não consigo evitar as questões externas, o que acontece é tirar o meu direcionamento de coisas paralelas e realmente também acaba sendo uma questão de foco, né? Mas tem um certo problema que é identificar aonde que tá indo o meu tempo. Então esse vídeo ele vai te trazer algumas ideias, mas por que eu falo que esse assunto é delicado? Porque tem algumas pessoas que realmente têm situações um pouco mais complexas para lidar com relação a isso. A gente sabe que existe, por exemplo, o TDAH, que tem algumas pessoas que têm hiperatividade, que tem algumas pessoas que têm outras questões que não só eu preciso de um aplicativo ou de uma solução aqui para solucionar, né, essa questão, mas ela precisa também de um acompanhamento, de alguém que entenda daquela situação e que vá acompanhar psicologicamente, né, fazer um processo um pouco mais profundo, tá? Ontem ainda eu estava dando uma estudada sobre processos de organização em alguns canais, né, de personal organizers. Eu cheguei a falar do canal da Thaís Gordinho, que é o canal Vida Organizada, que é um canal muito bom. E ontem eu estava assistindo o canal da Gabriela Brasil. Ela estava fazendo uma entrevista com uma personal organizer que estava comentando sobre o TDAH. Essa personal organizer tem o TDAH, né? E aí ela estava falando sobre essa questão. Então ela estava comentando que muitas vezes a grande maioria, né, dos pacientes dela, dos clientes, paciente não, né, dos clientes que vêm para a organização com ela com TDAH são recomendação de psicólogos. Então, assim, talvez você esteja assistindo aí e diga: ok, eu tenho TDAH, eu tenho uma situação assim, mas foi o meu psicólogo que me indicou procurar alguma coisa de organização, procurar um profissional que entenda e que consiga me auxiliar na organização. Isso pode acontecer sim, porque normalmente também a pessoa que tem essas questões vai precisar trazer essa organização de alguma forma. Mas a questão é, primeiro você precisa passar por lá, beleza? Primeiro você precisa ter essa ciência do que realmente acontece com você, ter um profissional que consiga te explicar sobre isso e que consiga realmente dar esse diagnóstico, né? Personal organizer não pode dar diagnóstico, tá? Isso precisa vir do psicólogo. Então, só pra gente deixar aqui salientado que o que eu vou comentar aqui, se você tem dúvidas que você possa ter algo nesse sentido, da hiperatividade, do TDAH, de alguma coisa relacionada, procura um psicólogo, procura um profissional que consiga te responder sobre isso também. E aí depois, com a indicação dele propriamente, você vem pra cá ou você vem pro canal da Gabriela, pro canal da Thaís e assim por diante, tá bom? Então vamos lá, vamos falar então sobre a questão do foco, né? Bom, vou falar primeiro para quem diz assim: olha, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei dos meus horários, eu sei que eu tenho que evitar as distrações, mas eu não consigo focar. Bom, vamos primeiro falar sobre uma coisa que é a distração mora, assim, né? Que é o que mais tira a gente das atividades que a gente tem que fazer, que são as redes sociais. Eu vou parar aqui pro cantinho para na edição colocar aqui do lado, mas assim, primeira coisa que você vai fazer para começar a trazer todos esses hábitos que a gente falou, tudo que a gente está falando até aqui sobre organização, é pegar lá o seu WhatsApp. Vai lá nas notificações e silencia essas notificações. Você vai colocar o seu celular para ficar no silencioso,
Se você quiser colocar até no modo não perturbe, melhor, tá? Coloca ali para não receber as notificações. Isso por quê? Porque tem pesquisas, a Thaís fala bastante disso, que indicam que a gente leva muito tempo, a gente demora bastante tempo para retomar o foco depois que a gente se deixou interromper por alguma notificação, né? Então, por mais que, mas eu tô fazendo o trabalho aqui, eu tô respondendo e lançando as notas aqui, eu só tô com o celular do lado para ver uma coisinha que outra. Mas nesse ver uma coisinha que outra, aquela nota que você estava lançando, você já vai ter que olhar de novo lá e aí você já perdeu. E aí, peraí, em que turma que eu tô mesmo? Esse aluno aqui, essa Jéssica aqui é da T1, é da T2, sabe? E aí você já perde o foco ali. Então, notificações silenciadas. Mas e se acontecer alguma coisa? Mas e se alguém me liga? Você vai ter um momento específico para conferir essas notificações. Não precisa assim, nossa, mas então eu vou ter um horário do dia só, um momento do dia só para conferir notificação. Não precisa ser tão extremo assim, né? Eu acredito que hoje eu confiro as minhas notificações normalmente ali depois que eu levanto, que eu fiz as minhas coisas de rotina depois de levantar, eu confiro. Aí normalmente na pausa do almoço eu confiro também, na pausa do café eu confiro também. E depois de noite eu tenho mais um momento. Então eu devo conferir aí umas 3, 4 vezes ao longo do dia. Mas essas 3, 4 vezes eu pego, aí eu abro lá, tem um monte, claro, né, de notificação. Eu pego, olho e vou respondendo uma a uma, né? Tiro uns 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos para responder essas questões e dar uma atenção para WhatsApp, para Instagram, para Facebook, né? Então, tenha esse primeiro hábito de você silenciar essas notificações, tá? Se você ainda fica assim inseguro, se alguém me ligar, se acontecer alguma coisa, silencia só o WhatsApp, então, que daí se a pessoa te ligar, e se for realmente sério, ela vai te ligar, vai tocar o telefone. Mas se você já tá mais seguro, quando já estiver mais tranquilo, eu deixo o meu celular realmente no não perturbe, e aí se acontecer alguma coisa realmente urgente, é como eu falei, a pessoa vai fazer um escarcéu, né? Vai ligar, vai chamar, vai falar de alguma forma, a gente vai ficar sabendo, né? Então hoje eu não tenho essa preocupação assim. Eu tenho ali uns momentos de conferir essas notificações. Bom, então para ter o foco, né? Para trazer mais foco para suas atividades, como que faz? Tem dois aplicativos aqui que eu vou trazer que eles ajudam muito nessa questão, três na verdade, que eles ajudam muito nessa questão de a gente desenvolver esse foco. Um deles é o Pomodoro, tá? Como é que funciona a história do Pomodoro? O Pomodoro, vou deixar na edição aqui, ele é um aplicativo que ele é no formato tem um desenho de um tomatinho, tá? E aí ele funciona da seguinte maneira: ele vai te ajudar a criar blocos de tempo, né? E aí você trazer esse hábito de dividir as coisas em períodos. Então ele tem ali, você pode programar ele para um período para um bloquinho de tempo de 5 minutos, de 10 minutos, se eu não me engano. Já faz um tempinho que eu não uso Pomodoro, né? E de 15 minutos. Então, você vai colocar ali 5 minutos, por exemplo. Ele vai ficar, e isso foi um dos motivos que me fez não usar por muito tempo o Pomodoro, ele fica fazendo um barulhinho assim de tic-tac, 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 sabe? Porque tem pessoas que com esse barulhinho elas conseguem concentrar melhor, dar uma ideia de tempo, dar uma ideia de preciso fazer nesse período aqui, né? E aí a pessoa consegue focar melhor no que tá fazendo. Então, talvez para você pode ser uma solução. Tem um outro aplicativo que segue na mesma lógica do Pomodoro, que é criar esses bloquinhos de tempo e intervalos entre os tempos, tá? Ele vai te dar um bloquinho de, por exemplo, 5 ou 10 minutos. Terminou aqueles 10 minutos, ele dá um alarmezinho e aí você para, né? Dá uma pausa ali
como eu falei lá nos primeiros vídeos ainda, dá uma pausa, vai pegar um café, vai dar uma caminhada, né? Nossa, não é dar aquela caminhada de meia hora, né, gente? É dar 5 minutinhos de caminhada, pega uma água, faz alguma outra coisa, né, para dar uma desopilada. Aí você volta depois para o outro bloco de tempo para fazer outra atividade já com a cabeça mais fria, né? Tem toda essa ideia também de não gerar acúmulo mental. De não adianta você fazer 2 horas de uma atividade e no final dessas 2 horas você está exausto. A ideia é que você consiga fazer uma atividade, finaliza, dá uma respirada, volta para outra atividade com fôlego, descansado, sem atordoação, assim, né? Então tem o Pomodoro e tem um aplicativozinho chamado Forest, acho que é Forest Time, uma coisa assim, vou deixar ele do lado aqui, que é a mesma ideia do Pomodoro, mas ele tem uma arvorezinha. Isso é muito legal, esse aplicativo é bem indicado para estudos, né? Pra gente focar no estudo também. Ele vai te dar essa arvorezinha. E aí, essa arvorezinha, cada vez que você consegue cumprir aqueles períodos de tempo, de foco, ela vai crescendo. Então, é como se você estivesse cuidando dessa arvorezinha. Você tá regando ela ali, ela vai crescendo até ela virar, né, de uma mudinha, até ela virar uma planta maior e assim por diante. E aí ela vira uma arvorezinha. Então, você consegue também ter alguma coisa visível que tá te mostrando a sua evolução. Isso é legal, é divertido, é bonitinho de ver ali a arvorezinha e te ajuda a ter uma referência, como eu disse, de algo te mostrando o que tá faltando, né? Então ele é uma boa ideia para isso também. Se você não gosta de ter que ter um aplicativo ali do seu lado, não gosta do barulhinho, não quer isso, você pode dividir o tempo e colocar um despertador do seu celular mesmo, né? Então, por exemplo, lembra que eu falei, evite ficar mais que 1 hora em cada atividade, porque o cérebro vai cansando, a gente vai desgastando com mais de 1 hora de qualquer coisa, né? Tanto que os períodos dos alunos em sala de aula é o quê? Não é 50 minutos? Por quê? Porque a gente não dá conta, né? Aí quando tem 2 períodos não é cansativo, até para quem tá dando aula é um pouco cansativo, né? Ah, mas aí a gente consegue passar um filme maior. Ah, mas aí a gente consegue dar conta de um conteúdo maior. Sim, mas normalmente o filme é porque é algo um pouco mais divertido, descontraído. O conteúdo, você não vai ficar 2 horas falando. Você vai passar 1 hora, talvez, ali, o primeiro período de conteúdo, e no outro período você vai dar atividade. Você vai dar alguma coisa para eles responderem, né? Porque é cansativo qualquer coisa que a gente faz mais de 1 hora. Então, assim, estabelece lá no seu relógio. Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo para vocês de manhã, tá? E tá próximo do meio-dia, tá próximo do meu horário aqui de parar para almoço e tal. Eu tenho aqui até o meio-dia estabelecido, eu tenho mais aqui aproximadamente 1 hora. Nessa 1 hora eu tô gravando, mas deu meio-dia eu vou parar para ver as coisas e vou retomar só a 1h30, né? E aí, desse meio-dia até 1h30, eu vou dar uma limpada aqui em casa, eu vou fazer uma coisa para eu comer, assistindo alguma coisa que eu goste, enfim, eu vou ter aquela minha pausa. E aí é interessante que nesses períodos que você coloca ali, nesse período que eu coloquei gravar para o curso do professor organizado, eu estou gravando para o curso do professor organizado. A minha cabeça não tá na limpeza que eu vou fazer daqui a pouco, a minha cabeça não tá no que eu vou assistir ou o que eu vou fazer para comer daqui a pouco. Eu tenho isso já, né? Enfim, aí eu tenho minha organização lá com alimentação, eu tenho minha organização com a questão da limpeza, mas eu já tenho processos para isso e quando eu chegar ali para fazer, eu já sei o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que limpar, eu já sei aonde que tá a comida, o que eu tenho que pegar para esquentar para fazer, entende? Então, a gente cria processos. Por isso que o mais importante não é você encontrar o aplicativo perfeito, assim.
né? O que que eu vou, qual o aplicativo que me abrange mais coisa, que vai, nossa, fazer eu focar de qualquer jeito. Não, o mais importante é você criar esse seu processo. O que que você faz ao longo do dia e o que que funciona para você, né? Então, para mim funciona encaixar alguma coisa de limpeza meio-dia, porque meio-dia eu vou parar, eu sei que normalmente eu tenho um tempinho a mais. Então, eu vou fazer minha alimentação ali, mas eu vou ter um tempinho mais livre. Então, pego e passo uma vassoura em casa, né? Eu tô trabalhando em casa, enfim, faço alguma coisa ali que vai levar pouquinho tempo e que já vai deixar as coisas mais organizadas. Então, assim, esse sistema de colocar um período de tempo é para você também estar naquela atividade naquele momento, né? Não estar com a cabeça lá na outra coisa que tem que ser feita. É a questão do praticar o aqui e agora, né? Estar aqui e agora. Eu tô gravando para vocês, eu tô pensando exclusivamente no conteúdo de vocês, no que eu tô fazendo para entregar aqui, no quanto eu tô dando de informação aqui. Eu não tô com a cabeça em nenhum outro lugar, tá? Isso é muito importante porque isso dá um relaxamento mental assim muito grande, né? A gente estar realmente no que a gente está fazendo é muito bom, é muito confortante mentalmente. Bom, se você tem problema de foco, esses aplicativos ou colocar o despertador, usar esse métodozinho de ter esses períodos de tempo pode te ajudar, tá? Outra questão é quando a pessoa faz muita coisa, ela tem um certo monitoramento dessas atividades, mas ela tem dificuldade de saber aonde que tá indo esse tempo, que parece que ela se programa para fazer 5 coisas no dia, e aí ela dá conta de 2 sempre, de no máximo 3. O que que tá acontecendo, para onde que tá indo esse tempo, e aí ela olha no final do dia, ela pensa assim, não, mas eu só fiz 2 coisas, e eu tive mais tempo, né? Esse dia foi um dia que eu tive tempo, então para onde que foi esse tempo? O que que aconteceu com esse tempo que eu gastei aqui, né? E assim, para onde que foi o tal do tempo? Tem a questão das notificações, que a gente silenciando, a gente já ganha um bom tempo com isso, né? É incrível quantas notificações realmente tomam tempo. Mas tem outro aplicativo que eu usei bastante numa época que eu tava realmente com muita dificuldade de identificar o que estava acontecendo, onde que estava indo o meu tempo. Que eu usei esse aplicativo, ele me ajudou bastante a ter essa identificação, que é o aplicativo Smart Time. Eu vou deixar ele também aqui na edição. Esse aplicativozinho, o que que ele faz? Primeiro que ele usa algumas outras ferramentas do seu celular. Então, por exemplo, ele usa GPS para identificar os lugares que você tá, no momento que você entrou em trânsito, né? Tô no Uber, tô no ônibus, tô no trem. Quando você chega no trabalho, chegou no trabalho, saiu do trabalho, quanto tempo você realmente ficou no trabalho, porque às vezes a gente acha, mas eu trabalho 8 horas por dia. Aí você baixa o Smart Time, começa a colocar lá e descobre que trabalha 10, né? Eu sei que professores não têm um horário mais definido porque tem a questão do bateu pro recreio, bateu pra saída e tal. Mas muitas vezes fica ali na sala dos professores, tem um negócio para ver na direção, bibibi bobobó, e quando vê, foi esse tempo, né? Então, assim, o Smart Time, ele tem essas ferramentas de localização e ele vai mostrando quanto tempo você levou na rua, quanto tempo você levou em trânsito. Ele próprio vai fazendo ele vai, né, você ativa ali o GPS, ele vai te mostrando essas atividades. Outras atividades, ele não tem como localizar só pelas ferramentas de GPS ou outras ferramentas do seu celular. E aí você vai ter que informar, né? Mas aí você tá tentando monitorar o seu tempo, né? E você provavelmente não conheço ninguém que a cada dia tem uma coisa diferente para fazer. Normalmente a pessoa vai ir pro mesmo lugar, ela vai ter uma atividade semelhante, né? Mas eu trabalho em 3 escolas. Tá, mas aí toda semana você vai para essas 3 escolas, né? Então você vai colocar lá escola 1, escola 2, escola 3, e aí toda vez que você ir para essa escola, que você entrar nessa escola, você dá um checkzinho lá, dá um play, né? Agora eu não me lembro se é play, acho que é play.
E aí ele vai ficar monitorando quanto tempo você ficou ali dentro. Ah, vou mexer agora aqui no WhatsApp. O WhatsApp ele também, ele só no momento que você abre o WhatsApp, que você abre as redes sociais, ele já começa a contar. Então, por isso que eu disse, ele é muito bom porque ele já as coisas que ele pode já assimilar do que você está gastando de tempo no próprio celular, ele já faz isso. Então ele mostra ali que você gastou 5 horas do seu dia no WhatsApp. E é sério, eu lembro que eu fiquei apavorada com a quantidade de tempo que eu passava em rede social. Ali você percebe que, olha, tem coisa que dá aqui para ajustar. Então você faz isso, faz esse monitoramento por uma semana, fica acompanhando o seu processo para ver quanto tempo você está gastando em cada atividade e que atividades são essas, né? Que você vai se surpreender, vai ter coisas que você não imagina e que realmente você leva um tempinho ali. Outra ideia também para quem tem dificuldade de estabelecer um cronograma e seguir porque se perde com a questão do tempo. Tem a Google Agenda, que ela dá a possibilidade de colocar umas notificações. Então você programa lá, né? Eu quero nesse período da noite da terça-feira, eu quero dedicar para o meu curso de extensão. Então eu tenho que lembrar do curso de extensão. E aí, para aquele pessoal que, mas eu programo, mas eu não lembro de abrir o aplicativo. E aí passa e quando eu vejo eu não fiz. A agenda do Google, ela tem um alarmezinho. Então, se você programar ali na agenda do Google na sexta-feira e colocar alarme para todas as atividades, chegou 8 horas da noite, que é o horário do seu curso de extensão, o celular vai tocar como um alarmezinho. Só que ele toca o alarmezinho e ele aparece na tela, mostrando ali curso de extensão. E aí não tem como você não saber o que tem que fazer. Aí você vai, pega a atividade para fazer e faz ela, né, ali naquele período, e depois ele vai te avisar da próxima e assim por diante. Para você ir pegando esse hábito de ir fazendo as atividades na sequência, né? Isso pode ser uma boa também. Para finalizar, tem um livro que é muito bom que fala sobre essa questão de hábito. Se você tem essa dificuldade, tem um livro chamado O Poder do Hábito, que é justamente para a gente entender o quanto pequenas coisas do dia a dia fazem a gente ir criando hábitos, né? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, trazer o hábito do exercício físico pro meu cotidiano, nossa, que dificuldade, vou ter que agendar numa academia, e aí eu tenho que ir pra academia, e aí eu vou gastar tempo indo, e aí ainda tenho que ficar um tempo lá, e aí depois que eu sair de lá eu tenho que tomar banho no vestiário para voltar, e aí tem mais a caminhada de volta. A pessoa já torna aquilo um negócio gigantesco. E na verdade ela pode dividir isso em pequenas partes. Olha, não dá, não tem condição de ir para uma academia. Pesquisa alguma coisa que você pode fazer em casa. Uma caminhada ali de 15 minutos ao redor do seu prédio já pode ser um exercício físico. Ah, mas é muito pouco. Mas se você tem só 15 minutos, é melhor do que nada, né? A questão de pegar sol. Quando eu trabalhei bastante tempo com comércio exterior. Eu trabalhava direto em escritório, não pegava sol para nada. A não ser na hora que vinha, né? De manhã, 8 da manhã, pegava aquele sol ali do início da manhã. E depois saía às 6 da tarde. E como eu disse, eu identifiquei que eu achava que eu trabalhava 8 horas e eu trabalhava 10. Então, assim, não saía às 6 da tarde, saía às 6 e meia, saía às 7 horas, saía às 8. Então, eu percebi que eu não pegava sol. Bom, o que eu posso fazer para pegar sol? Se eu trabalho das 8 às 18 e não saio às 18, saio mais tarde. Eu comecei a descer do prédio meio-dia, no meu horário de almoço, o horário que eu tinha para fazer minhas leituras da faculdade, ao invés de fazer lá em cima com um escritório fechado, eu descia e ficava na frente do prédio fazendo minha leitura, pegando meu sol. Era 15, 20 minutos, porque eu tinha só 1 hora de almoço, né? Então, mas era melhor que nada, eu já pegava um solzinho, já me sentia bem, já voltava mais energizada do almoço. Então, assim, você tem que identificar essas brechas de tempo que você tem e principalmente pensar o que faz sentido para você. Principalmente pensar o que vai te fazer bem. Eu queria pegar sol porque eu gosto de pegar sol, me faz bem, eu gosto do calorzinho do sol, né? Talvez para você, não quero pegar sol. Para mim, eu moro perto da praia, é importante eu conseguir dar uma passadinha ali na beira do mar
e voltar, fazer uma caminhadinha ali e voltar. Ah, eu gosto de caminhar. Para mim, ao invés de eu ficar lá no sol lendo, eu prefiro fazer uma caminhada. Então você tem que identificar o que faz sentido para você. E aí, identificando isso, trazer isso para o espaço de tempo que você tem, tá? Então aqui eu dei algumas dicas, como eu falei, se você desconfia que tem uma dificuldade maior, tem alguma coisa a mais que te causa um empecilho na sua organização, procura um profissional, procura alguém que vai te ajudar. Mas essas dicas aqui podem te dar um norte. No próximo vídeo, a gente vai começar a falar sobre organização semanal. Então, a gente vai começar agora a pegar tudo aquilo que a gente criou de método ali, né, de processo, para trazer para uma organização semanal. Chegou sexta-feira, sábado, o dia que você definir para fazer essa organização semanal. O que você vai fazer? Como que você começa? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo e eu te espero por lá. Super beijo, até mais, tchau, tchau!